Acho que a gente tem que dar chance para a prefeitura poder trabalhar nisso e poder ajudar a simplificar o processo. Então, uma outra coisa, por exemplo, a gente obrigar, no meu mundo só um minutinho, assim, a gente está trabalhando com as perguntas e as respostas, só que estou querendo organizar. No segundo momento, a gente tem um momento de sugestões, de melhorias, de pedidos, de necessidades. Então, só para eu cuidar desse processo, pode trazer a sua colocação, só para a gente seguir. Aí eu tenho as perguntas que foram feitas aqui, eu quero seguir, no final vou falar mais perguntas. Sim, tá tudo bem, ótimo. Mas só estou trazendo consciência do processo, para a gente cuidar do tempo. Por exemplo, a gente no mundo que faz incorporação, a gente é obrigado, no comercial também agora, já faz um tempo, é obrigado a apresentar o projeto completo. Por quê? Porque eu tenho que fazer porque o cartório pede, mas a prefeitura já exige, por exemplo, para entender o que eu estou fazendo, para ver se eu não estou mentindo, falando que isso ou aquilo é um C1, ou é um computável assim, ou é não computável. Vai, a verdade é essa. Porque nós somos tudo bandido e a gente mente, né? Mas enfim. A ideia era tudo ser computável. A ideia, aí eu penso, para que eu estou fazendo o simplificado, que veio há 20 e tantos anos atrás, que era justamente para tirar da obrigação do técnico, ficar verificando se eu estou fazendo correto, eu assino um RLT, o meu RLT está dando em mim a responsabilidade de seguir normas todas. Então, a culpa é minha, eu tenho que fazer certo. Ela não precisa ficar vendo se eu estou fazendo certo. Mas eu tenho que entregar o completo, porque o cartório é uma coisa, mas eu tenho que entregar para ela, porque ela vai verificar se eu estou fazendo o meu contorno do simplificado igual eu estou fazendo no completo. Então eu pergunto, para que eu estou fazendo simplificado, meu Deus do céu? Para nada. Por quê? Eu estou fazendo um simplificado, um completo e uma memória de cálculo. Então, pelo menos tiro o simplificado. Aí eu analiso o meu completo e a minha memória de cálculo, e a gente tira aí, sei lá, 1/3 do nosso tempo que não está perdendo. Até porque um tem que estar igual ao outro, tem que estar igual ao outro. É um caos, gente. E para o cartório, de fato, eu preciso. Mas aí é um problema meu. Mas você não precisaria. Escutar. Posso só seguir aqui? E a gente vê. Bom, a revisão inclui somente o código de obras? Sim. A gente respondeu sim. E aí os outros caminhos a gente vai compartilhar com esta equipe, com os responsáveis. Esse processo. Tá? Tem um outro processo paralelo que a gente está alinhando. O tempo real de sentirmos qual o tempo real, né, de sentirmos a mudança no sistema? Qual é o tempo? Está só aparecendo uma frase que ele colocou. Qual o tempo? Quanto tempo sentiremos a mudança no sistema? Que sistema? A pergunta não está muito clara. Está ótimo. Está prejudicado. Então, acho que pode ser. Se alguém não quiser complementar e exclamar. Não. Quem fez quer perguntar mais detalhado para a gente poder responder? Nós não entendemos a pergunta. Bom. Talvez seja uma constatação, né? O tempo, qual será o tempo? Posso falar amanhã. Tá bom. Muito bem. O próximo. Com a experiência de vocês, quanto tempo acho que agora veio. Quanto tempo a cidade sentirá a mudança com esse projeto e agilidade no processo? Quanto tempo? Com a experiência de vocês, quanto tempo a cidade sentirá a mudança com esse projeto e a agilidade no processo? A partir do momento que for aprovado o Código de Obras, como é que vai funcionar a implementação? Eu acredito que assim, no Código de Obras, como a gente está discutindo muito a questão da aprovação integrada, da gente trazer uma horizontalidade, dar uma transversalidade, a gente vai desenvolver um sistema que permita essa não repetição de documentos, essa agilidade. Então, vamos incluir a tecnologia para isso. Vai deixar os parâmetros muito mais objetivos do que compete cada legislação, ocupação do solo, que é matéria de plano diretor, e quais são as responsabilidades e fluxos e atribuições. Eu entendo que isso é automaticamente. A hora que você propõe um código de obras que tem uma objetividade, isso é sentido no dia a dia de vocês analisando.
eu acho que isso é importante, né? Então, é só para vocês entenderem que esse processo, ele já se iniciou com o Aprova Fácil, fluxos de análise do projeto hoje já são online, não são físicos, a gente diminui o tempo de entrada do processo e do expediente, o expediente chega na mesa do analista ainda analisar, então isso a gente tem uma economicidade de tempo, né? Reunião online? Temos reuniões online pela plataforma Teams, que é gravada, né? Então a tecnologia hoje ela é presente dentro da secretaria. As pessoas podem entender que o Aprova Fácil, eu falo que a prova é difícil, mas ela não é uma plataforma analisa projeto, analítica, que eu trago BIM, que eu trago IA e cruza. Eu preciso do humano, do meu analista. É uma plataforma que economiza tempo e agilidade na entrega de documentos e não permite tráfego de influências externas, nem de despachante, nem de vereador, ninguém. Então é uma relação entre o proprietário e o arquiteto na trato entre processos e deixa o processo transparente para o proprietário daquilo que a prefeitura tem feito, daquilo que o responsável técnico também, por outro lado, tem exercido o seu nível profissional. Então, é uma plataforma que veio de agilidade, de tempo, mas ainda a gente precisa do analista, porque não temos uma IA e nem um BIM que faça uma varinha de condão e tudo fique pronto, né? A gente tem um índice muito grande de erros em projetos ainda. Estamos com vários programas de capacitação, CEMURB Online capacita, fala que a CEMURB explica, nas redes sociais que vocês acompanham a secretaria, os nossos funcionários estão indo gravar os vídeos explicando, com mais de 3, 4 mil visualizações, e isso a gente incorporou na equipe, a equipe abraçou esse programa que a gente trouxe, então é eles dando a cara na internet, explicando qual é a dúvida de projeto, como entra, então é um esforço da equipe imensa, de estar nesse programa de desburocratizar e agilizar. Então, as coisas, respondendo a pergunta mais objetiva, elas já estão acontecendo. Mas enquanto a gente ainda tem dúvidas do código de obra, que confronta a lei de desocupação, e em termos de parâmetros, em termos de conceito, a gente ainda vai ficar nisso. Então, sabendo que tem que ir revendo o código de obra, vocês, o CMDU, fazendo também a revisão do plano diretor, e o código de obra vai de novo ficar para trás? Não. Então, foi por isso que eu, como secretária da pasta de urbanismo, mais impacto do código de obra, trouxe para a gente poder revisar, para não deixar mais uma vez para trás, né? Para não deixar mais uma vez o código de obra para trás. Na segunda volta. Na segunda volta, né, Vanessa? Então, aproveita o momento, aproveita o esforço que a gente está, para a gente poder realmente ter um código de obra muito mais sintético e objetivo. Uma coisa muito importante que a gente não está esquecendo, o código de obra tem um tempo de validade do alvará de procedência. A gente precisa rever isso urgente. Eu acho que 2 mais 2 está arrebentando com todo mundo. E ainda mais ele vencendo enquanto você está em obra. Isso. Aí, ainda precisa rever o código de obra. Não tem que vencer. Começou a obra, começou. Ai, está vencendo. Isso é tipo da coisa que está sendo feita para dar problema para vocês. Vocês não vão dar conta de ficar refazendo o alvará, a autorização. Se a gente levar isso a sério, vai dar uma ferrada geral. Uns anos atrás, eles tinham que fazer o pedido do alvará de comércio todo ano. Não dá, a prefeitura não deu conta. Fizeram, parece, para cobrar taxa todo ano do alvará de uso. Aí a prefeitura não dava conta, o que entrava de dinheiro do pagamento não pagava os técnicos que tinham e embolou toda a cidade. Tudo bem, então está sendo considerado isso como prioridade, né? A discussão de hoje de manhã. É a questão da simplificação. Entendeu? Depende da legislação. Deixa eu só falar uma coisa. Nós pedimos em 2014, quando começou a discussão do plano diretor, que fosse tudo feito alinhado. Nós falamos da necessidade da simplificação da legislação, que sempre foi complicado, que sempre foi chato. Então a gente, todos esses anos, usamos a nossa inteligência natural para tentar resolver as coisas. E agora que surge a inteligência artificial, é que percebem que as coisas não funcionam. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que agradecer a inteligência artificial, talvez, para conseguir falar o que a gente tentou falar um monte de vezes. É o poder de síntese que ela tem, ela
Vou para a próxima pergunta, então, gente. Essa era a minha, já foi. Qual é? Já foi? Porque mesmo com a entrada em cena do Construa Já, os processos do Aprova Fácil continuam demorando para finalizar. Porque mesmo com a entrada em cena do Construa Já, os Porque a processos... gente não tem ainda uma certa adesão, a gente está com 800 processos, né, Mona? No Construa Já, não é? Desde fevereiro. Desde fevereiro. Muitos processos que, como eu disse, iniciaram com o protocolo, sem o auto de... Mona, vem aqui, daqui a pouco eu tenho que subir ao prefeito, a Mona me substitui aqui rapidinho, depois eu volto. Muitos dos processos só entraram com o protocolo na prefeitura, mas iniciaram as obras, então dentro do estágio da obra isso volta para a regularização, estocando o processo de regularização, mas por outro lado a gente não tem essa demora nos grandes portos, né? Então isso é uma demanda específica, né, do HU, né, e da regularização. Você quer fazer algum comentário? Não, é que tempo a gente tem. O vertical residencial eu concordo que está super rápido, mas o comercial eu fiquei 6 meses para O comercial e o HU, tá? Não, de grande porte, De grande porte está 1 ano e meio. Tá de grande porte está 1 ano. E aí, assim, e a gente tem discutido isso muito ali na secretaria, atrelado também que nós tivemos uma aposentadoria massa, né, de funcionários, que a gente não tinha concurso, e a inconstitucionalidade do autodeclaratório que botou todo o processo. Atrelado a todo esse pacote, a gente está aí uma morosidade muito grande na regularização, que é a maior quantidade de processos e volumes, certo? E aí a gente tem trabalhado bastante para diminuir, a gente tem pedido esforços da equipe, funcionários que não estão atingindo a média de 40 processos mês analisados, a gente está transferindo para outros setores, fazendo remanejamento, no compromisso com vocês de honrar os processos sendo analisado, uma média de 40 processos mês, que a gente tem pego na pé da equipe, mas a gente conta também com a colaboração dos engenheiros arquitetos, a gente vê que existem ainda muitas falhas, né, de desenho, então tem processo que está na quarta análise, quinta análise, e a gente vem trabalhando, e a novidade é que a gente, semana passada, houve a reposição de 8 funcionários dentro da secretaria. Então eles estão agora fazendo os testes, eles estão no exame médico, então 4 arquitetos e 4 engenheiros estão sendo introduzidos na nossa equipe. Entraram agora? Agora, no concurso. Uma coisa para falar para você. Eu falo isso que você fala que o pessoal manda desenho errado, aquela coisa. As pessoas não acreditam nisso. É impressionante. É impressionante. E eu falo isso em vários grupos de arquitetos, etc. Eu falo, gente, todo mundo reclama, mas vocês estão levando a mão palmatória e vendo nós também fazemos coisas erradas e fica assim, tipo, sabe, acorda um pouco, não deixa na mão do estagiário, deve dar uma olhada para ver se o estagiário sabe o que está fazendo. Não é? Mas eu tive a oportunidade de ouvir de um arquiteto numa reunião discutindo, não, mas é que a gente entregou porque a gente sabe que vocês corrigem, então vocês fazem corrigir. Então, gente, não é assim. Eu defendo vocês bastante nesse aspecto, porque de fato acontece muito. A média, por isso que nós fizemos uma capacitação, um esforço imenso da nossa equipe de mapear todas as inconsistências de projeto, de erro de grafia, de projeto mesmo, de cálculo, e nós fizemos no ano passado um curso de capacitação, em 29 de julho, de quais são os principais erros do projeto, para que o arquiteto engenheiro observe e faça um check na planta dos principais parâmetros, erro de número de RT, não consegue nem copiar número, não consegue copiar nem proprietário, escala errada, corte errado. E aí me preocupa a formação desses engenheiros arquitetos perante as universidades na questão de projeto da aprovação da prefeitura. E aí isso me preocupa, porque não existe essa disciplina, e eles chegam cru no mercado de trabalho. E aí, a hora que é cru no mercado de trabalho, é onde eles atacam. Não é as grandes empresas de grande porte que comparam funcionar com um arquiteto recém-formado. Tem que ter anos de experiência. E aí eles vão fazer o quê? Atendimento do HU. Então, hoje o nosso grande gargalo é o HU. E fizemos o que na capacitação? Porque 15% de tudo que eu analiso é aprovado, no mês é muita correção. E a gente fez em julho do ano passado, está disponível, sim, essa apresentação.
como se fosse uma cartilha. Olha, se atentem, faz um check na planta antes, porque é o ganha-ganha. Você ganha e eu ganho na atividade das análises. Eu acho que vocês podiam fazer de novo. Eu não sei como fazer para esforçar as pessoas aí. Já como pai novo. Porque na verdade, quando ela fez, eu participei disso, falando isso, você sente muito, apesar, eu particularmente sei bem como é que é o lado seu, já tive. Mas a maioria das pessoas não. E eu acho que naquele momento as pessoas começaram a ter essa percepção, Carol, né? Que a prefeitura não tem a tarefa de corrigir projeto. Isso é ridículo. Né? Corrigir desenho, vamos falar bem claro. Corrigir desenho. O autodeclaratório acabou com isso aí. E foi uma capacitação nossa que foi muito produtiva e teve adesão, que foi a do Consul já. Foi mesmo. Essa daí, Foi eu acho que muito boa. podia fazer todo ano, sério. Você sabe que eu não tenho preguiça de levar discussão, de construção, de capacitação. Eu, graças a Deus, né, porque eu já fui diretora, já fui do outro lado também, a gente sabe que é difícil. E você ter uma cidade com vários processos, né, de aprovação e você entender como que entrega um projeto, porque cada prefeitura é um parâmetro, é complicado. Então, acho que a gente pode sim repetir essa capacitação, mas precisa o arquiteto engenheiro não achar que a prefeitura está aqui no sistema paternalista para ficar corrigindo. E são erros grotescos. E nessa capacitação, vocês estavam presentes, o arquiteto perguntava, mas eu não sabia que era assim. Nossa, é isso que eu tenho que dar essa informação, eu nem sabia. Então, assim, para mim, foi aquele momento tão importante para você ver o nível de qualidade que esses arquitetos e engenheiros têm uma noção de projeto. E eu acho que se a gente conseguir repetir de novo, conta com o meu apoio, porque esses arquitetos e engenheiros é o que acaba estocando uma cadeia produtiva imensa, de demorosidade de processos. Né? Então, isso com o IA e um arquivo digital, vocês resolvem em 5 minutos. Você devolve o que está errado em 5 minutos para a pessoa e ele não entra para o processo. Quer dizer, nesse sentido que eu estou falando, então, a legislação vai chegar nisso. Eu não dou 5 anos para isso. Ótimo. E eu quero seu apoio se a gente implantar IA, tudo bem? Eu quero seu apoio. Vai bom. De todos, porque quando o autodeclaratório foi implementado, todo mundo foi resistente. Eu não estou falando naquela. Agora está bonitinho. Está sendo um case. Eu estou falando exatamente que é o momento, é uma oportunidade que está se tendo de poder fazer correções que a gente já viu acontecer há anos, há décadas. O João falou 40 anos, são 40 anos que a gente fica batendo Gente, eu vou nisso, e tem gente aqui que tem mais tempo. O Roberto Leme outro dia falou, cara, 55 anos. Que o prefeito estava esperando, mas eu volto. Antes Tá? de vocês saírem, posso falar um segundo? Então, Carol, é só nesse sentido. Não estou falando contra, não estou falando nada. É para aproveitar o Isso que eu ia falar momento. também, não é aqui e lá. É uma coisa só, tá? Depois o Márcio que eu preciso subir. Em relação a tudo que eu vi aqui... Mas não acabou, ainda tem mais coisa. Não, eu sei. É que eu não vou poder. Eu, Certo. pelo menos, podia falar uma contribuição. Nenhuma pergunta. A gente verifica, por todas as respostas, as dores, né? A concentração das dores, obviamente, é eliminar a burocracia, estabelecer critérios claros, agilizar os processos, e do ponto de vista da comunicação, a articulação da prefeitura com os profissionais e a prefeitura pelos profissionais com os outros órgãos, tipo o INDEX, a NASA, não sei o quê, que isso causa problemas enormes. Muitas vezes você pode até ter uma Estela que trabalha aquele maluco, ela faz bem as coisas. Agora, e nos outros lugares? O cara fica esperando não sei quanto tempo, não sai a resposta, uma coisa depende da outra. Então, Mas isso pode nos ajudar. Será que eu preciso DLT para liberar a prescrição? Não é? Então, vamos pensar numa coisa positiva. Não, a gente está positivo, a gente só quer entender o que vai ser. É essa caixinha que nós estamos. eu acho que nós estamos numa etapa assim, que a hora que bater assuntos aqui, que vão conflitar com as teses diretrizes do plano diretor, vamos engessar esse assunto e jogar para lá. A hora que tiver assuntos que na lei de ocupação de solo também acontece a mesma coisa,
tem incongruências, coisas indefinidas, vamos jogar para lá. E aqui resolver essas dores que são muito pesadas de muito tempo. Então eu acho que é possível fazer. Obviamente tem a questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Primeiro tinha que ser o plano diretor para depois ter todas as coisas. Mas tem tanta coisa que nos planos diretores anteriores não foram resolvidas que tem que resolver agora. Porque o momento da transparência, das coisas digitais, é tudo agora, não tem há 2 anos atrás. Agora tem. Então as pessoas falam, se exprimem, etc. Então precisa resolver esse tipo de coisa. Tem erro de arquiteto? Tire ele da estatística. Ué, você não tem um monte de estatística dizendo que está tudo parado? O cara é responsável por toda a coisa errada lá? Tira da estatística. Você entendeu? Porque aí resolve o problema. Gente, eu vou precisar, juro por Deus, Eu vou sair. Não, fique à vontade. Mas eu queria dizer o seguinte, é possível, eu acho que é possível fazer, acho que é meritório o que você está tentando fazer. O que precisa agora é resolver de fato os problemas que o pessoal reclama e aquilo que eles têm uma visão do detalhe, mas eles têm a visão do macro. Aproveitar a visão dos macros que eles têm para jogar para as outras esferas onde eles já participam. Minha opinião é bem rápido. Primeiro, dar parabéns aí, que eu acho que essa inovação, a oportunidade que nós estamos tendo, esse crescimento de trabalhar com direitos de alta qualificação. Eu queria levantar um ponto, Carol, parece besta, mas é entre o curativo e o preventivo. O que a Prefeitura está fazendo hoje de qualificação, a construção civil hoje sofre muito com a qualificação no profissionalismo. E tem uma adesão muito grande. Então, eu acho que esse programa que vocês estão fazendo parece uma coisa besta. Mas a qualificação, eles estão se formando, dá certificado de qualificação. na prática. Pode ser da Prefeitura, do Sinduscom, a importância que a pessoa que está se formando no 5º ano, primeiro ele precisa disso, horas complementares. Ter essa complementação de uma empresa de vocês, junto com o Sinduscom, junto com a Prefeitura, isso vai ser preventivo para a pessoa que você falou aí, não vai da faculdade. Na faculdade não vai dar esse curso. E a Prefeitura está tendo um posicionamento muito forte, a Mona acabou de falar, a quantidade de pessoas que vêm se qualificar aqui é um absurdo e são curativos. Os preventivos, você não vai precisar mais qualificar se você fizer trabalho dentro da universidade. Conta com a gente nessa capacitação, que a gente pode trazer todas as universidades para a gente ajudar. Gente, eu volto e já chamaram eu aqui, mas já estou indo. Próxima pergunta que vem. O código deverá prever também uma padronização das representações e informações gráficas dos projetos, tanto para os projetistas quanto para os conferentes, de forma que todos utilizem a mesma forma. Uma afirmação, ou é uma sugestão? Eu acho que talvez seja uma sugestão. Hoje a gente já tem alguns padrões definidos no site, então assim, para cada tipologia a gente tem os exemplos. Tem o arquivo DWG que você pode seguir. Mas eu acho que seria legal, além disso, o código de obras tem ilustrações também de algumas questões que no texto não fica claro. Então, assim, a gente já até está pensando em incluir algumas ilustrações. Mas, na questão de modelo, isso a gente já tem disponível no site. E no checklist. E no checklist. Maravilha. Obrigada, Mona. Mas acho que foi isso. Mais alguém tem mais alguma outra pergunta relacionada ao processo? Esgotamos as perguntas. Próxima fase agora já colhemos bastante também, são as sugestões. Então eu vou colocar aqui quais são as sugestões de melhorias. O QR Code é o mesmo que vocês já escanearam. Você estava com ele aberto aí, já mudou. Se quiser fazer a sugestão por escrito, a gente vai ler, vai aparecendo aqui em tempo real, as caixinhas. Se vocês preferirem fazer a sugestão
falada, está ótimo também. A gente estamos registrando também, está sendo gravado e a gente também está registrando isso no processo. Então, como vocês acharem melhor. Ó, já temos uma sugestão aqui, ó. Integrar todo o processo num sistema só, inclusive as outras secretarias. Isso que a gente está registrando e a gente vai considerando. Um exemplo é a ficha informativa, né? Eu tenho que pedir para a prefeitura para voltar para os objetivos. Aí a gente vai conseguir muito mais. A ficha informativa. O ideal seria a gente já conseguir pegar esses dados automáticos. Ela podia estar lá na hora que você chega, consulta o zoneamento lá no. Sai uma série de informações, já podia vir. Já podia. Aliás, que já vi. Eu sempre clico achando que isso vai acontecer. Você clica na esperança de que vai aparecer, mas não aparece. A ficha. Bem cada coisa, Mesmo que seja uma coisa que vocês confirmem, depois é melhor do que... Mas aí quando eu vou para um aí, eu desclico e vejo, está aqui o meu terreno, e aí tem uma escola aqui, tem posto de saúde, tem isso aqui. Então você está mapeado, no estudo, está indo atrás de vocês, já tem essa informação. Gerando retrabalho. Qual que é a sugestão? Só para ficar claro. Que as informações que já existem, porque o mapa do zoneamento, a gente vê só um pedacinho dele, a gente sabe que eles têm já outras questões. Outras camadas que não estão abertas. para nós. Mas que são coisas que a gente usa, por exemplo, o exemplo do EIC. Quando você vai fazer um EIC, você precisa deixar, tem escola, tem posto de saúde, tem não sei o que tem. Elas têm essas camadas, tudo bem, é confuso. Então você É que às vezes tem algumas camadas de estudo, então eu queria fazer uma seleção do que é oficial e disponibilizar. Como, por exemplo, lá quando abriu, veio com as curvas de nível. Aí vocês tiraram, né? Aí depois volta. É importante? É. Vai ter o safado, aquela pessoa econômica que não vai pagar um levantamento? Vai. Mas deve ser pouco, deve ser para coisa pequena. A gente não pode fazer o mundo todo nosso baseado nos poucos que fazem as coisas erradas. A gente tem que beneficiar a maioria que faz correta. Então, assim, voltou e ficou ótimo, é ótimo. Às vezes a gente confere rapidinho nosso time de verbalizar para depois vem o levantamento. Mas vocês podem ter até mesmo um certo controle de acesso a essas camadas. E não aberta a todo mundo. Para ter um histórico, a gente chama de log, você pode ter um log. Quem foi o profissional que olhou, por exemplo, essas curvas de nível? Você tem um log. Você precisa colocar o seu número do CAL, o seu número do CREA, ou qualquer outro tipo de validação para você ter isso aí. A gente faz muito isso em sistemas. Você pode ter acesso, desde que você tenha Vai ficar o registro, né? desde que você tenha uma certificação para isso. Por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com projetos não vai poder ficar consultando. Vai ter acesso. Você vai ter acesso. Mas se você tem acesso, você tem um log. Você tem um acesso específico para acesso de mais informações, mais camadas, Isso. para profissionais credenciados Perfeito. e certificados Para nos cursos que nós vamos dar após E o COI revisado. pode ser. É uma forma até mesmo de vocês terem uma maior adesão. Olha. Eu estou fazendo a síntese da Sim, mas vocês. olha só que bacana. Você profissional que quer ter acesso a todas essas camadas, você tem que ter uma certificação no curso que a prefeitura vai estar disponibilizando para que você faça o correto uso. Você tem que passar nesse curso com nota 10. Uma provinha, sim. 9, vai, 9. E assim, ó, e não devemos entrar na seara de que, mas daí vai ter um código e ele vai passar para o estagiário. Aí é uma outra questão. Aí já Entendeu? Mas eu acho existe. isso é normal. Mas eu acho interessante, sim. Mas o Você estagiário ter é responsabilidade dele. Não da prefeitura. Exatamente. A inscrição do escritório. É o CAL dele e a CREA dele que está sendo. Perfeito mesmo. Mas é um gancho legal para você ter uma adesão maior aos cursos de qualificação, porque também um dos grandes problemas é justamente isso. Você tem profissionais que, infelizmente, não estão qualificados. Fazem mau uso da coisa. Muito. Já pode se diminuir Tudo isso com a inscrição no DU. Dá Exato. para fazer tudo isso. Na verdade, a gente tem que pensar Você numa está forma inscrito mesmo, para fazer porque projeto aprovado, a maioria das camadas, na Vai verdade, tá não são qualificado. de urbanismo, são de outras
secretarias, então teria que mesmo essas secretarias disponibilizarem. Eu não vejo problema nisso. O zoneamento, por exemplo, que está lá, é uma camada oficial. Mesmo sendo a camada oficial que a gente usa também para ver a ficha informativa, a gente precisa pegar a informação da ficha informativa. Então teria que ter uma forma da gente deixar isso, de substituir a ficha. Com essas informações de todas as secretarias envolvidas, Uma ficha incluindo... informativa unificada e completa. Infelizmente, a gente sabe que nem todos os terrenos estão atualizados. atualizados. Então, tem, de vez em quando, você tem medida, não tem nada. Existe isso ainda. Mas o percentual não é tão grande. Não é. Pequeno. A gente pode tratar isso de uma excepcionalidade. 40% também. Ah, então. Mas é bastante. Tudo bem. Registrada Registrada a sugestão de melhoria. Vamos trabalhar nela, não é garantido, mas é Uma boa sugestão. uma boa sugestão. Que mais? Que mais vocês podem contribuir? Eu diria uma coisa importante, menos é mais, tá? Ou seja, menos na legislação. Quanto menos coisas estiverem escritas, quanto menos artigos, quanto mais sucinta e objetiva for a lei, melhor é. Não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. E eu acho que ao longo dos anos a nossa legislação foi ganhando apêndices, ganhando mais artigos. A gente é louco para fazer isso, né, Mona? Na CPLE, eu participo da CPLE. Eu fico extremamente preocupado com isso, porque ao mesmo tempo que a gente quer arrumar o texto, ajustar as coisas que estão às vezes mal escritas, ou que foram escritas sem a devida reflexão sobre o tema, você pega e cria mais 2 artigos, caramba. Em vez de tirar os 3... Dá um tiro no pé, eu falo. Nós estamos dando um tiro no pé. Em vez de tirar os 3, a gente põe mais 2, né? Com dupla interpretação. Então, eu acho assim, é o momento da gente se preocupar em ser mais sucinto. A prefeitura tinha que realmente regulamentar o que de fato é pertinente a ela. Se a rampa do carro tem uma declividade inadequada, é problema do proprietário, o arquiteto e o engenheiro que fizeram isso aí. Não tem nada a ver com isso. Se o cara fez a janela do tamanho errado, o problema dele que fez a janela do errado. Não podia ser tarefa da prefeitura. Aliás, não é mais, né? Porque a gente não registra. Graças a Deus, a gente lá para trás conseguiu isso aí. Fazer o projeto simplificado. Eu trabalhei na proposta do projeto. Todos nós trabalhamos nisso aí. E o que acontece? Fica nossa responsabilidade fazer ventilação e iluminação correta. É nossa responsabilidade a estrutura da edificação. É nossa responsabilidade se a rampa está legal ou deixa de estar legal. Se a pessoa consegue entrar ou não. Não consegue entrar ou não. Mas depois não tem fiscalização e aquilo fica errado a vida inteira. Não tem fiscalização e fica errado a vida inteira. Não, o problema é de quem passa na calçada. E quem passa na calçada... Eu ia falar isso agora.